Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de uso do layout SketchUp. As primeiras dicas eu vou dar em relação às cotas, tá? Porque muita gente erra nisso. Então vamos lá. Eu já fiz um vídeo explicando como que configurar as cotas e tudo mais, porém o elemento principal aqui é quando você faz uma cota, né? E estilo da forma, você pode escolher aqui a cor da cota, no caso está vermelha. Você pode escolher a espessura da linha, né? Da cota. Você pode escolher o tipo de linha. Então, se você colocar aqui tracejado, ó, a linha da cota vai aparecer tracejada. Aqui você pode escolher o tipo de seta, né? No caso aqui é uma barra na diagonal, mas você pode escolher outros estilos de seta aqui, por exemplo. Aqui você vai fazer as configurações. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, nos comentários de forma fixada, porque tem muito mais configurações que você pode fazer nas cotas, tá? O que acontece? A primeira dica não é essa, tá, gente? Eu só quis dar dar uma relembrada. A primeira dica é quando você for cotar, olha, ao invés de você ficar fazendo isso, que era algo que eu fazia antigamente, ó, e você ficar cotando ponto por ponto, vai fazer o seguinte: vai cotar uma vez, você vai cotar uma vez, e os próximos pontos você vai cotar dando um duplo clique. Aí ele vai de forma automática. Então, isso vai fazer com que ele alinhe de forma automática. Aí vai ficar mais rápido para você fazer a cota. Outra dica é que eu não gosto dessas linhas de extensão aqui muito grande, tá? Então, se você quer diminuir isso, porque senão vai ficar essas linhas aqui, desenho, vai ficar poluindo o desenho. Então, o que você pode fazer é selecionar essas cotas. Seleciona essas cotas. Tem aqui em estilo da dimensão. Tem aqui, ó, linhas de extensão, você vai trocar por comprimento. Se essa corrente quebrar, você tem que clicar aqui para ligar ela, tá? E aqui você vai colocar o comprimento desejado. Eu gosto de colocar 5 ou 3. Aí você digita 5, dá Enter. E aqui ele vai colocar o tamanho dessas linhas com um tamanho específico. Se você quiser diminuir mais, né? Se você não gostou, acha que está muito grande, então você pode diminuir mais ainda. Outra dica também é para fazer cotas invisíveis quando você for cotar uma planta baixa, as cotas internas, né? Tem um pessoal que gosta de fazer aquela cota interna invisível, onde só aparece o número, não aparece as linhas. Então, o que você pode fazer? Eu não tenho planta baixa aqui, então eu estou aqui numa planta baixa para mostrar para vocês. Olha só, você pode cotar. Em estilo do texto, você pode aumentar o tamanho do texto, né? Geralmente essas cotas internas são um pouco maiores. E aqui, ó, em estilo da forma, vai fazer o seguinte: você vai clicar aqui na cor e você vai reduzir a opacidade para 0%. Dessa forma, a linha vai ficar invisível. Vai aparecer apenas o número. Então, se você quiser fazer cotas internas, essa é a dica. Outra dica é que você pode fazer detalhamentos utilizando a sua própria cena. Você pode fazer um detalhe a mais do seu projeto. Então, o que você pode fazer é copiar a cena. Então, você seleciona a cena, segura o Ctrl e clica e arrasta. Assim você vai fazer uma cópia, certo? Após isso, você vai criar um círculo ou uma forma que você quer inserir esse detalhe. Então, você pode ser um círculo, geralmente é um círculo, mas você pode fazer da forma que você quiser. E aqui você pode, por exemplo, escolher a cor do traço, né, da linha. Clica aqui no quadrado, seleciona. Você pode escolher o tipo de linha, tracejado, por exemplo, certo? E aqui na cena você pode clicar com o botão direito e colocar a escala que você quer, tá? Caso você queira fazer um detalhe em uma escala maior. Eu vou deixar aqui mesmo, só quero mostrar para vocês. E aí vocês vão fazer o seguinte: você coloca aqui círculo exatamente onde você quer fazer o detalhe. Por exemplo, o detalhe dessa pia aqui, dessa cuba, né? Então você seleciona os dois elementos, a cena, círculo que você criou, clica com o botão direito e clica aqui em criar máscara de recorte.
Aqui não ficou tracejado, porque na verdade você tem que fazer aquele passo a passo quando você terminar. Então, quando você termina, você pode selecionar aqui esse elemento, que agora virou apenas um. Você pode ativar o traço, você pode aumentar a espessura do traço, né, da linha. Você pode colocar aqui uma linha tracejada, você pode colocar, você pode mudar a escala do tracejado, né? Pode diminuir aqui. Você pode escolher também a cor. Então, na verdade, aquelas configurações lá que eu falei para vocês, deixem para fazer no final, quando sobra apenas um elemento. E assim fica o detalhe. No caso, está na mesma escala, mas enfim, eu só quis mostrar para vocês como é que faz, tá? Outra dica aqui também é que quando você pode utilizar elementos, né, para melhorar a representação gráfica do seu projeto. Então, por exemplo, eu não gosto de utilizar essas paredes padrão o próprio SketchUp, então eu faço uma máscara aqui de recorte. Essas máscaras você pode vir aqui, ó, em estilo da forma. Quando você faz uma forma aqui, você pode escolher um traço, que vai ser essa linha que fica por fora. Você pode escolher um padrão, que é a textura, e um preenchimento, que é a cor do fundo aqui. Então, é aqui que você faz isso, tá? Bom, o que acontece é que quando você vai cotar, ó, esses elementos, como não são construtivos, né, são elementos visuais, ele pode dar esse bug na cota, né? Com certeza isso aqui não é 12 metros, né? Isso aqui é 2 metros e 50. Então, a minha dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: coloquem esses elementos em uma camada. Então, aqui em camadas, olha só, você pode criar uma camada para, sei lá, rachuras ou elementos, enfim. Chame de como você quiser. Essas rachuras, ela tem que ficar por cima, né? Aí você vai seleciona os elementos, clica no botão direito do mouse, mover para a camada, e aqui você vai escolher a camada que você quer mover, rachuras. Por que é importante trabalhar com camadas? Porque você pode ativar e desativar a visualização dela quando você quiser. Então eu posso aqui desativar a visualização desses elementos, e assim eu só vou ter a base do meu desenho. Dessa forma eu vou conseguir cotar de forma correta, certo? E ó, esse número ficou por cima, uma dica a mais aqui, ó, é puxar o número para cá, caso isso aconteça. Ou diminuir o tamanho da fonte, né? Daí ele vai ficar encaixado aqui na cota certinho. Mas enfim, dessa forma eu consigo cotar, né? E aí eu posso ativar as rachuras, né? E caso você queira que as cotas fiquem por cima da rachura, aí você pode criar uma camada para as cotas, né? E faz da mesma forma, seleciona os elementos e move para a camada. Lembrando que quando você cria um elemento, esse elemento ele vai ficar na camada que está ativa no momento. Então, a camada selecionada aqui, ó, é a camada azul, tá? Então, ele vai estar na camada padrão. Então, quando você estiver trabalhando com camadas, certifique-se de olhar a camada que está ativa no momento, tá? Porque os elementos que você criar ou os elementos que você inserir, como por exemplo imagens ou cenas, vão ser inseridos na camada que está ativa no momento. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que no layout ele tem algumas funcionalidades muito parecidas no SketchUp. Por exemplo, quando você faz uma cópia de um elemento, se você digitar 5x, ele vai fazer 5 cópias desse elemento. O mesmo acontece num bloco no SketchUp, né? Quando você copia um bloco e digita 5x, ele vai multiplicar esse elemento 5 vezes. Se você fazer uma cópia, ó, você faz a cópia final, a inicial e a final, e você digita barra 3, ele vai pegar essa distância entre esses dois elementos e dividir por 3, inserindo novas cópias ali. Outra funcionalidade também é que quando você pega esse ponto aqui, ó, caso que eu entrei dentro de um grupo, né, selecionei esses elementos, e quando eu pego esse ponto daqui para cá, ó, ele vai fazer uma cópia espelhada. E aí eu tenho que chegar em -1. Isso funciona semelhante lá no Sketch com o comando Scale.
Quando você pega um bloco e ativa o Scale, vai aparecer esses elementos aqui de escala, igual no SketchUp. E aí você pode fazer uma cópia do seu elemento, né? E aqui você verifica aqui, ó, aqui onde está a medida, que seja -1, ou próximo de -1, mais próximo de -1, você vai fazer uma cópia espelhada, né? Deixa eu ver aqui. E a dica é que quando você clica no botão direito aqui, ó, e a opção alinhar a objetos está ativada, quando você vai fazer essa cópia, né? Você vai fazer o mirror, né? O espelhamento. Ele dá uma travadinha no -1, ó. Ele dá uma travadinha no -1 e aí você vai fazer uma cópia perfeita, né? Se isso aqui estiver ativado. Aqui não funcionou lá embaixo, por quê? Porque tem esse elemento aqui que está por baixo e isso deu um bug. Isso vai, ó, ele não trava, porque tem esse elemento aqui por baixo, né? Deixa eu ver esse elemento aqui, vou fazer para ver se agora vai. Se dá a travadinha. Ó, deu. Outra dica é que se você tá aparecendo essas setinhas vermelhas aqui nos textos e em alguns elementos, a minha dica para desativar isso daqui é o seguinte. Não, primeiro você precisa entender por que isso aparece. Isso aparece porque isso aqui está indicando falta de espaço no texto, né? Por exemplo, aqui ó, tá faltando esse texto aqui, ele está sendo cortado, tá vendo? Então esse elemento aqui é um símbolo de aviso indicando isso, certo? Então, e aparecem outros símbolos de aviso, como por exemplo um triângulo amarelo, por exemplo. E caso você queira, primeiro você tem que entender a importância desses avisos, né? E eles são apenas visuais, eles não vão sair no PDF, ok? Então podem ficar despreocupados em relação a isso. São apenas símbolos de aviso. E caso você queira desativar, você vem aqui ó, em visualizar símbolos de aviso, texto recortado, e aí vai desaparecer. Né? E outros tipos de aviso aqui, como por exemplo, modelos não renderizados ou anotações conectadas. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ficou interessado em adquirir o meu template com blocos dinâmicos e scrapbooks, como por exemplo esses aqui de detalhamento, olha só, para você inserir nos seus projetos. Se você quiser conhecer mais sobre o meu template, olha, você pode escolher o estilo aqui que você quer. Então, por exemplo, se você quiser fazer um desenho no estilo preto e branco, você pode escolher. Então, isso facilita muito na hora de você fazer um projeto. Os links estarão disponíveis nos comentários de forma fixada e na descrição desse vídeo. É isso, o vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.